Vamos falar um pouco das crianças indígenas. Quando nós falamos das crianças indígenas, nós temos que levar em consideração a diversidade dos povos indígenas que ocupavam o território brasileiro. Não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e achar que são todos os mesmos povos, né? E o que empobrece um pouco a nossa análise é a falta de registros fiéis sobre o cotidiano das crianças nas aldeias. Portanto, o que nós temos enquanto relatos são relatos das pessoas brancas, né, que nos veem após a interpretação, né, a percepção, né, dos viajantes ou dos próprios colonizadores. Mas de maneira geral, nós podemos dizer que as crianças indígenas, desde cedo, elas acompanhavam os pais no plantio, na colheita, na caça, entre outras atividades que existiam na aldeia. E subentende-se que essas crianças elas tinham um papel voltado à sua maturidade. Então, ao acompanhar os pais, né, nos trabalhos, eles não estavam de certa forma trabalhando, mas eles estavam dentro de uma atividade lúdica acompanhando os pais, embora essa atividade lúdica ela tinha um caráter aí de desenvolvimento da aldeia. As mães indígenas, de forma geral, tinham um cuidado especial com a higiene, banhando as crianças várias vezes ao dia, até porque em algumas aldeias, né, em algumas etnias indígenas, o banho ele é ritual, né? Nas aldeias e grupamentos indígenas antes da ocupação portuguesa, nas terras brasileiras, as crianças se divertiam em atividades exclusivamente lúdicas. Então, assim, embora existiam essas atividades que eles faziam com os pais, também tinha um momento de exclusiva ludicidade. Por exemplo, a etnia Carajás, ela confeccionava e esculpia objetos que podemos chamar contemporaneamente de brinquedos. Eles eram destinados única e exclusivamente à atividade lúdica da criança. Ela não tinha outro papel que não o brincar. A música ritual também era uma atividade lúdica bastante presente na vida das crianças de algumas comunidades indígenas e vista pelos anciãos como um meio de oferecer aos pequenos, né, às crianças, aos membros da comunidade, todos os valores culturais da aldeia. A música era uma forma então de transmissão de conhecimentos para as crianças e as crianças as viam como uma brincadeira também. Atreladas ao brincar, então, e às atividades lúdicas, quando a criança indígena começava a se desenvolver, elas acabavam se desenvolvendo para as atividades mais úteis. Então, conforme a idade da criança fosse avançando, o jovem indígena então aprendia a caçar, a andar pela floresta, a pescar e a fazer os seus próprios brinquedos e instrumentos musicais. Muito do que nós temos aí da cultura infantil, como eu coloquei, da cultura infantil indígena, conforme eu coloquei, nós temos de relato de homens brancos, né? Muito da sua cultura ela se perdeu conforme a ocupação portuguesa foi se dando, sobretudo com a chegada dos jesuítas. O que os jesuítas fizeram? Eles faziam reduções, né, nas comunidades, eles capturavam índios, ou às vezes indígenas, ou às vezes os indígenas eram até entregues para evitar conflitos aos jesuítas, e esses então começaram um processo de catequização. Ao catequizar, então, começou um processo de destruição da cultura original desses povos indígenas.